No ar. Então, boa noite a toda a rede da Resistência nesta segunda-feira. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quero agradecer aqui a presença nesta live de hoje das nossas queridas Célie Pinto, professora, historiadora, cientista política, uma das maiores pensadoras aí sobre a história do movimento de mulheres no nosso país. Uma alegria tê-la aqui conosco, professora Célie. Nossa querida Laura Cito, vereadora de Porto Alegre, no primeiro mandato, também uma das lideranças que tem despontado aí no movimento de mulheres e de mulheres negras no Brasil. E a nossa querida Mariana Félix, que tem também se destacado aí nos movimentos por igualdade racial, igualdade de gênero, debatendo também o feminismo negro. Então, a live de hoje, nós temos como tema o que é o título do livro, E se as cidades fossem pensadas por mulheres. Nós que estamos vivendo essa tragédia da pandemia de Covid-19, temos vivido dias duros, né? Fechamos aí um ano já de pandemia, e para nós brasileiras a crise é mais complexa, porque a nossa crise sanitária, ela se soma a uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, e também sentimos os passos fortes do fascismo, né, no nosso cotidiano. As expressões de um governo genocida, de desprezo pela vida, mas também de um governo marcadamente misógino. Então, o grande desafio de pensar as cidades a partir da perspectiva das mulheres é pensar as cidades brasileiras a partir da perspectiva das mulheres neste contexto, um contexto também de pandemia, num contexto de um governo que não valoriza a vida e que tem a misoginia como uma de suas marcas. Um governo que tem contribuído para o agravamento da nossa condição social. Então, para falar um pouquinho da ideia do livro, como surgiu essa ideia de escrever, de organizar, né, diferentes pensamentos, diferentes protagonistas sobre esse tema, sobre a cidade a partir da perspectiva das mulheres, eu queria convidar então a Laura Cito, nossa vereadora e uma das organizadoras do livro, para poder falar um pouquinho dessa caminhada que nos trouxe até aqui, neste lançamento desse livro no mês de março. Estamos no mês de março, mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, este ano com muita dificuldade, porque o 8 de março é um dia também de luta e frente à pandemia e à situação que as mulheres, não só as brasileiras, mas no mundo inteiro enfrentam, sobre elas recrudesce, né, as principais consequências da pandemia. Então, como é esse desafio, Laura? Fala um pouquinho dessa caminhada para a nossa rede da resistência. Então, boa noite, Mise, boa noite a todo mundo que nos acompanha na rede da Resistência, boa noite, Célie, boa noite, Mari. Primeiro, eu queria agradecer, né, Mari, a Célie e a Miséria por aceitarem fazer parte do projeto nosso, do livro, né? Num momento extremamente perturbador, acho que talvez seja o melhor adjetivo ao momento histórico que nós vivemos, né? Eu estava um dia num bar, no Cantante, ali no Bonfim, em Porto Alegre, e encontrei um companheiro do PT, o Gustavo Melo, e ele me disse assim, tia, mas vem cá, tem vários debates ocorrendo sobre o desenvolvimento dos municípios, né? Tu vai ser candidata vereadora, e aqui a gente não tem nenhuma reflexão mais diversa, mais um recorte mais voltado, digamos assim, a uma não só para a academia, mas para o movimento social, para os partidos políticos, provocando uma reflexão sobre um debate de gênero acerca do desenvolvimento das cidades, né?
Aí fica com aquilo martelando na cabeça, fica pensando, não, mas eu preciso de uma parceria para escrever isso, né? E não sabia por onde começar, daí eu conversei com a Mariana é doutoranda em ciência política, né? E disse, Mari, tô com uma ideia, que tu acha de ser parceira nessa ideia, assim, né? E aí a gente começou juntas a rascunhar o que seria, né, o livro, como seria, enfim, né, quem nós chamaríamos, né, nossa preocupação de ter uma diversidade mesmo, chamar militantes partidárias, pessoas que tiveram experiência com gestão pública, acadêmicas, ativistas do movimento social, que tivesse uma representatividade étnica, enfim, né, uma representatividade da comunidade LBT, né, enfim, a nossa ideia era trazer essa ideia de múltiplos olhares, assim. Não foi, e foi complexo, porque 2020 foi um ano extremamente confuso, né? Então, nós tínhamos um conjunto de prazos, né? Um conjunto de questões que nós queríamos dar conta de conseguir ler para poder montar o desenho do livro, né? Enfim, várias questões assim, tendo em vista um calendário do ano, não só do ponto de vista de todos os pontos de vista, ele é extremamente mutável. Então, desde a vida acadêmica, a Mari que está na universidade, no doutorado da URGS, né, como isso se movimentava, a Mari se mudou para Porto Alegre no meio do processo, né, agora voltou para o interior, então a gente conseguiu organizar a nossa vida, né, com a eleição que mudou de calendário no meio do ano, né, foi um grande desafio, e acho que foi um desafio muito gostoso, porque quando se dispõe a organizar, na verdade, uma provocação, o resultado mesmo tu só vê quando chegam os artigos e tu pode ler, né, fazer a, a correção, tentar encaixar, né, ir formando o desenho dos capítulos, e aí tu vai vendo realmente o que é a junção de vários olhares e várias trajetórias, né? Tem desde Times, Yara, que foi gestora pública no início dos anos 2000, foi vereadora numa cidade grande do interior, né? A Manuela, que escreveu o prefácio, que era nossa candidata prefeita em Porto Alegre, nesta conjuntura maluca de 2020, sob um governo Bolsonaro, os desafios de tentar pensar criticamente o desenvolvimento das cidades sob uma conjuntura de austeridade, parece que a agenda ultraliberal, ela é da onde parte a nossa toda e qualquer reflexão mais ampla, né? E a dificuldade de questionar isso de forma estrutural e a estrutura e a forma como, né, o sexismo e o racismo estruturam as nossas relações, a nossa visão e a nossa vivência, principalmente sobre o espaço urbano. Então, acho que conseguimos fazer um desenho bastante instigante, assim, para levar a reflexão mesmo, né? Eu vou deixar depois para a Mari entrar mais no livro, mas eu queria dizer assim que, do ponto de vista de onde eu olho, né, eu tenho muito uma compreensão que só faz sentido, né, a nossa ocupação dos espaços, né, seja na academia, seja no movimento social, se isso for servir como um instrumento também de provocação a uma inovação de olhares, né? Se for, de fato, servir a tensionar as estruturas existentes. E isso perpassa não pela estética, né, mas pelo conteúdo, ou perpassa não somente pela estética, mas pelo conteúdo, e isso é bem desafiador no momento onde as relações sociais, políticas, elas se dão num nível de superficialidade muito grande. Parece que a superficialidade impera, né, aos ambientes que se desafiam a pensar a sociedade. É um pouco prepotente falar isso, mas eu falo isso com uma angústia, né, de quem vive o espaço político, né? E a gente tinha convidado a Célia para ser uma das autoras, bem no momento que ela estava super cheia de tarefa, assim, e aí acabou atrasando o livro. A gente disse, Célia, escreve pelo menos a orelha do nosso livro, assim, como uma provocação, e ficamos super felizes que a Célia aceitou, né? Porque, bom, eu conheço a Célia,
era da comissão das cotas com a minha irmã, que implementou as cotas na URGS em 2005. Então, era bem piazinha quando conheci a Célia, assim. E depois, enfim, fui para a História, né, o departamento onde a Célia era vinculada na URGS. E para mim, poder ter uma feminista como a Célia ali, né, apresentando também o nosso livro, tem, né, um símbolo, um papel, acho muito importante daquilo que nós nos desafiamos a fazer, né? Então, deixo aí para a Mariana também poder, né, falar um pouco mais aí sobre nosso desafio que está saindo do forno. Então vai lá, Mari, fala um pouquinho para nós sobre como foi construir este livro e essa reflexão num momento tão adverso para as nossas vidas, né? Este momento de pandemia, este momento de incertezas, do ponto de vista de projeto de humanidade mesmo, que a gente está vivendo, como é que é organizar um conjunto, né, de contribuições para uma reflexão inovadora, a partir da perspectiva das mulheres. Então, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Gostaria de saudar primeiramente, né, todas as minhas companheiras aqui de live, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Célia, eu te ouço, te leio há um bom tempo na sala de aula. Não te conheço pessoalmente, ainda mais nesse contexto, né? Mas me sinto muito feliz de estar aqui participando de uma live contigo, assim. Acho que a Laura explicou muito bem, assim, né, como que se inicia esse projeto editorial do livro. Eu lembro que ela chegou e falou assim, bah, Mari, tava pensando da gente fazer um livro sobre direito à cidade, mulheres, né, com foco em Porto Alegre, para também estar conjunto com a candidatura dela, né? Não só no sentido de campanha, mas no sentido da gente fazer essa discussão, né, essa reflexão na sociedade, para além de uma campanha eleitoral, assim. E aí, no processo de escolha de autoras, a gente começou a perceber que era muito mais interessante pensar cidades do que propriamente uma cidade, né? E aí tem autoras que têm textos sobre a questão das mulheres negras, né, na segurança pública no Rio de Janeiro, e a gente começou a ver como que era interessante a gente pensar um conjunto de cidades, né, questões mais estruturais. Então eu não vou dar muito spoiler sobre o livro, né, de Kira, mas só para deixar, né, um pouco, divulgar um pouco para vocês como que está a estrutura do livro. Ele se divide em 2 capítulos, né? A parte 1 é uma cidade pensada por mulheres negras, periféricas, trans, militantes e feministas. E a parte 2 é uma cidade pensada por mulheres acadêmicas, feministas e sonhadoras. Como a Laura disse, a gente tinha muito essa preocupação de trazer a grande diversidade. Uma diversidade que muitas vezes nós não vemos nos espaços de poder, né, da política, da academia, mas que nós achamos que é fundamental na construção da cidade. Então, tínhamos uma preocupação muito grande com isso, assim, e apesar de toda essa pluralidade, quando a gente foi ver, né, o conjunto do livro, a gente percebeu o quanto que aquilo ali era revolucionário e transformador, né? Então, para deixar aqui bem nítido, né, quais são as autoras do nosso livro, eu vou citar os nomes bem rapidamente, né? Nós temos a Suelen Aires Gonçalves, a Maria Conceição Lopes, a Diana de Almeida, a Estela Farias, a Misiara de Oliveira, a Maria Neuci Romero, a Lilian, a Sandra Maria Job, a Emily Dornelles, a Bárbara Carvalhos, a Cíntia Aldaci, a Raíssa Laide, a Nilma Bentes, a Anaís Medeiros Passos, Rosa Ângela Chiesa, a Jussara Dutra, a Cristina Pereira Vicellini e a Ilza Maria Torino Girardini. Dentro desse grupo de autoras, teve um manifesto de mulheres negras. Então, por exemplo, a Maria Noeci Romero, ela trouxe um conjunto de mulheres negras militantes, né, para pensar aí um manifesto. Então, por isso que no final a gente teve aí vários outros nomes, né, mais do que a gente tinha pensado, assim. Mas é importante falar, né, o quanto que eu e a Laura, a gente teve esse cuidado de fazer essa união entre a academia e a militância, né, pensando de que forma a gente poderia trazer alguns conceitos e algumas lutas que ainda ficam muito restritos em alguns espaços de forma didática. A gente tinha muito essa preocupação de não ser uma linguagem meramente academicista, mas que fosse uma linguagem, né, que todos pudessem ter acesso. E aí, por isso também, né, posteriormente ao livro, a gente tem essa ideia de fazer lives,
se não tivéssemos num contexto de pandemia, também estaríamos em outros lugares fazendo esse debate, né, compreendendo a importância do tema e o quanto que isso pode transformar, né, o espaço que a gente vive. E aí, só para finalizar, quando eu estava nesse processo, né, de construção do livro, eu conseguia me perceber as experiências que eu tinha e da minha família também. Né, eu percebia o quanto que o espaço da cidade ele não me representava, né? Muitas vezes eu não me via nele, e não somente por medo, mas também por não me sentir à vontade. Então, acho que quando a gente fala de direito à cidade, mulheres, nós também estamos falando do enfrentamento ao racismo, né? Que também tem uma geografia própria, né? Que vai dizer quais espaços que nós deveríamos estar, né? E a gente não se sente à vontade neles. Eu lembro muito quando eu comento com as minhas irmãs, vou em tal loja, e aí elas perguntam, tá, mas tu se sentiu bem, tu foi bem tratada? Então tem alguns espaços que nós não ocupamos, porque achamos que não vamos ser bem tratados, ou enfim, que não são espaços para nós, né? E esse processo de desconstrução, né, de ocupar a cidade, que sempre foi nossa, mas que muitas vezes é colocada somente para homens, sobretudo brancos, né? Algo que a gente quer desconstruir e debater no nosso livro. Obrigada, Mari. Acho que é bem importante essa reflexão, né? Esses dias eu estava numa atividade, eu lembro da Laura falar do quanto ela sentiu o impacto agora de ser uma quase mãe, né? Da maternidade sobre ela no espaço político. E eu me lembro, assim, marcadamente, né? De como era a minha vida de militância e de convivência em determinados espaços antes da maternidade, e o quanto os espaços não são feitos para a nossa participação plena e efetiva, né? Então, acho que é interessante. Mas, professora Célie, a senhora também não sabe, mas lá nos idos do final dos anos 80, 90, em Santa Maria, nós tínhamos um grupo feminista e líamos muito seus textos, sempre foi nossa inspiração. Para nós foi muito importante, assim, na minha formação, né? Mesmo eu jovem, muito importante na minha formação feminista, a sua contribuição, e que bom que a gente continua dialogando, né, nesse campo tão fundamental, que é esse campo dos direitos humanos, o campo da igualdade de gênero, o campo da democracia nesse país, né, porque a gente se encontrou em vários momentos aí na resistência ao golpe, né, e trabalhando um pouco esse tema das mulheres em movimento, as mulheres como resistência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência, não só sobre o livro, mas como é sentir a participação das mulheres na sociedade brasileira nesse contexto de governo Bolsonaro e agora em um contexto também de pandemia. Pensar as cidades já era um desafio, né? Pensar a igualdade de gênero nas cidades já era um desafio, e como é isso nesse contexto de pandemia e de governo Bolsonaro? Acho que está sem som, professora. Vamos ver. Obrigada. Agora deu. Boa noite a todas, todos, todes. Por favor, não me chamem de senhora, porque começo a ficar me sentindo assim, uma coisa muito velha. Já é bibliografia, ainda por ser uma bibliografia senhora. É um prazer estar aqui contigo, Miziara, com a Laura, com a Mariane, que eu não conheço, mas já conheço. Vocês foram muito... a ideia da Laura, da Mariane, vocês foram muito corajosas e muito politicamente muito encorajadoras quando vocês pensaram em uma utopia, em uma ideia de uma cidade para mulheres, ou uma cidade feita por mulheres, uma cidade que acolhe a mulher, num momento em que nada é acolhedor. No momento em que nós estamos vivendo, possivelmente, uma das mais sérias crises da democracia no Brasil, igualada, eu diria, nesse momento, ao período
militar. Não é mais, eu acho que a gente dizia até há pouco tempo, é o pior momento que o Brasil vive pós-regime militar? Eu acho que não. Ele é uma nova forma de um autoritarismo, de uma política fascistoide, perigosa, e nós, mulheres, somos muito foco dessas políticas. Eu gostaria, antes de falar na cidade, especialmente, falar de uma coisa que eu tenho trabalhado muito nesse momento, que há um grupo significativo de mulheres na política nesse momento lutando contra nós. Ou seja, há um grupo significativo de mulheres de extrema-direita dentro das igrejas pentecostais, dentro da direita da Igreja Católica, que é o Instituto Dom Bosco, que acaba de ganhar uma ação contra as católicas pelo direito de decidir, obrigando elas a tirarem a palavra católicas da sua ONG. E essas mulheres tiveram um aumento imenso do número delas a partir de 2018 no Congresso Nacional. Nós temos duas pessoas que são absolutamente contra as lutas feministas, as questões de gênero, as lutas de gênero em posições muito importantes atualmente no Congresso Nacional, que é Bia Kicis na Constituição de Comissão de Justiça, que é Carlos Zambelli na Comissão de Direitos Humanos. Então, nós temos de começar a pensar que nós temos mulheres contra as quais nós temos de lutar muito forte, porque elas têm uma posição de mulher para atacar as mulheres feministas, as mulheres que têm lutado ao longo da vida pelo fim do patriarcado. E nunca o patriarcado esteve tão forte e o neopatriarcalismo foi tão necessário como agora nesse regime de feições fascistas, de características bastante autoritárias e destruindo a democracia. Nós estamos num processo de desdemocratização muito grande. Então, eu acho assim, que é muito bom pensar que tem gente pensando que há um futuro e que este futuro tem de ser pensado. Quando a Miziara me perguntou o que é a cidade de Porto Alegre pós-pandemia? E eu fiquei pensando, será que vai existir Porto Alegre na pós-pandemia? Eu acho que talvez eu esteja excessivamente pessimista nesse momento. Nós estamos absolutamente jogados ao mar, num barco sem nenhuma direção. A única direção que existe é a direção do fascismo, do corte de direitos, do aumento da violência, do fim dos direitos conquistados. Então, acho que nós temos uma situação muito grave. E eu fiquei pensando, Porto Alegre, eu não posso falar muito, né? O que é 3 minutos, 4, tá? Bem rapidinho. Eu pensei em 3 pontos da cidade pós-violência, pós-pandemia, e eu acho que nós estamos num momento de urgência. E nós temos de trabalhar com a urgência, porque as pessoas têm de sobreviver. E as mulheres têm de sobreviver. Certamente o Brasil estará mais pobre e as mulheres estarão muito mais pobres, e as mulheres negras estarão ainda mais pobres depois da pandemia. Porque não há nenhum tipo de política nesse país para garantir qualquer tipo de segurança econômica para as camadas populares e para as mulheres que são as mais pobres nessas camadas. Então, para mim, uma cidade, quem está na frente da política
na pós-pandemia, a gente precisa de coisas muito urgentes. Eu não vou falar de coisas bonitas, vou falar de coisas urgentes. Nós precisamos fazer um mapeamento muito rápido das mulheres em condição de pobreza e de extrema pobreza em Porto Alegre. Estou pensando em Porto Alegre. Nós precisamos fazer um mapeamento muito rápido e muito forte para mapear as mulheres chefes de família. E nós precisamos ter muito claro mapear as mulheres em situação de rua. Eu acho que nós temos de fazer políticas e temos de lutar por essas políticas e temos de influenciar essas políticas através dos partidos de esquerda, através das fundações dos partidos de esquerda. Nós temos de saber quem são as pessoas pobres dessa cidade, o que elas estão passando, qual é o nome delas, onde elas vivem, que filhos elas têm, que homens elas não têm, que homens elas não têm. Eu acho que nós temos de conhecer essa população, ela não pode ser só uma questão sociológica. A cidade, para conseguir viver, ela tem de se apropriar da sua população. E eu acho que se nós não conhecermos, se nós não mapearmos claramente quem são essas pessoas em condição de extrema pobreza e de pobreza, que vão estar mais pobres ainda depois da pandemia, nós não temos políticas possíveis para garantir a vida dessas pessoas. Mínimo, garantir a vida. Então, eu acho que nós temos necessidade de pensar em um projeto emergencial para Porto Alegre, no pós-pandemia. Um projeto emergencial para Porto Alegre, e eu estou pensando a partir das mulheres de Porto Alegre, que garanta uma política de alimentação para as mulheres e para os seus filhos. Nós temos de encontrar alguma forma de alimentar as pessoas. Restaurantes populares não é classe média arrumadinha, oferecendo comida embaixo da ponte no domingo. Não é isso. Isso é uma coisa cínica que existe. Esse voluntariado de servir comida embaixo de pontes a domingo e achar que está fazendo bem. Nós estamos precisando de pensar formas em Porto Alegre, uma política emergencial que garanta alimentação para as pessoas. As pessoas vão morrer de fome. Não tem absolutamente nenhum programa com esse governo, com essa figura amorfa que é o prefeito de Porto Alegre. Ou seja, nós temos de reagir nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente tem de lutar, e são lutas pontuais, mas são lutas fundamentais. Uma renda mínima para as mulheres pobres, para as mulheres que estão em situação de rua, para as mulheres que vivem em habitações muito precárias. Nós temos de conseguir, não é um auxílio emergencial, é uma renda mínima para mulheres pobres. Senão as pessoas vão morrer. Nós estamos numa situação dramática. Então, eu acho que nós temos de procurar não só criar condições de alimentação para essas pessoas, como uma renda mínima, que possibilite essas pessoas conseguirem sobreviver. Uma renda mínima que garanta também a possibilidade de escola para as crianças e uma política emergencial de habitação. Eu acho que nós temos de acolher as demandas das mulheres em situação de rua, ou seja, eu não acho que tem que pegar as mulheres em situação de rua, correndo, pegar por dentro de um carro, levar para dentro de uma casa. Não é isso que eu estou dizendo. Sou absolutamente contra isso. Eu respeito muito o ser humano que está na rua. Mas eu acho que nós temos de incorporar à cidade isso. Nós temos de falar dessa população, gente. A gente ignora a população que está em situação de rua, e as mulheres que estão em situação de rua, as crianças que estão em situação de rua. E criar, então, uma política emergencial de habitação que possibilite melhores condições para as pessoas em geral e uma opção para essas pessoas que estão na rua, que querem, que não estejam satisfeitas. E quem quer ficar na rua não pode morrer de fome porque quer ficar na rua. Não há país do mundo que obrigue uma população que não quer morar na rua a morrer de fome. Então, eu acho que
Porto Alegre pós-pandemia, e antes dessa Porto Alegre acolhedora que a gente pensa, eu acho que nós temos de pensar muito rapidamente em uma Porto Alegre que garanta, nos próximos 24 meses, a sobrevivência das mulheres pobres, das mulheres mais pobres, que são as mulheres negras, e das mulheres em situação de rua. Eu acho que nós temos que fazer uma política em relação a isso. Então, é isso que eu estou muito preocupada. Eu acho que nós precisamos agir politicamente, e eu acho que vocês que são jovens, vocês que estão dentro do PT, a senhora que é uma jovem futura mãe vereadora, minha candidata querida, eu acho que vocês têm a obrigação, e eu estou completamente à disposição para se lutar por isso em Porto Alegre. Eu acho que eu estou muito indignada com a forma que as pessoas estão sendo tratadas durante essa pandemia. É isso. Obrigada, professora Célia. Eu acho que esse retrato de Porto Alegre, né, que está batendo recordes do número de mortos a cada 24 horas, do número de infectados, que ontem tinha filas, né, ali para o registro das certidões de óbito, né? Então, acho que Porto Alegre é um exemplo de modelo para o Brasil daquilo que é um descaso, um desgoverno, e os impactos lá na cidade, no território, dessa necropolítica que a gente vive no Brasil. A gente tem muita gente nos acompanhando aqui, quero registrar nossa companheira Renê, que é do núcleo do PT de Madrid, sempre presente aqui na Rede da Resistência, tem um time lindo de mulheres que comandam a Rede da Resistência, né, em vários países, né, temos um núcleo da França, da Espanha, temos da Itália, temos o núcleo de Londres, e são sempre as mulheres na linha de frente, acho que isso é legal. Pensar as cidades, né, a partir também do que foi a experiência agora da reeleição da Anne Hidalgo, né, que quer discutir uma cidade de 15 minutos, né, fez todo esse debate na sua eleição no ano passado, em plena pandemia. A gente pensar, então, dentro dessa adversidade que a professora Célia Pinto nos traz, né, como é que a gente pode tratar esta maioria da população, maioria do eleitorado, que são as mulheres, num contexto onde a pandemia possibilitou que elas fossem o maior número de vítimas de violência doméstica, mais uma vez, mulheres e meninas, né? Onde se agravou a situação da violência doméstica, onde são as primeiras a ficarem desempregadas, onde são as primeiras, né, a serem atingidas porque estão na linha de frente nos serviços de cuidado, sejam eles privados ou no contexto do espaço público, né, seja profissional ou no cuidado com familiares. Então, elas são as que estão na linha de frente, na sua ampla maioria, são a maioria das enfermeiras, né, que estão cuidando lá na área da saúde, das assistentes sociais, que fazem um acolhimento, né, dessa questão dos benefícios, são dentro das casas, cuidando de idosos, de crianças, né, no momento que nós não temos as condições de termos escolas. Então, como é que a gente vai enxergar essa estrutura de cidade, de serviços, para atender essa ponta mais frágil hoje e as principais vítimas, o segmento mais impactado pela pandemia? Que as mulheres são, hoje, o segmento populacional mais impactado pela pandemia. E dentre as mulheres negras, né, e as mulheres mais pobres, com certeza. Fala um pouquinho, Laura, desta perspectiva. Não, eu ouvindo, assim, as provocações da professora Célia, estava pensando numa questão que a gente até aborda, né, Mari, na nossa introdução do livro, que é sobre os fluxos urbanos, né, do quanto que eles são majoritariamente femininos. São as mulheres, inclusive, as que organizam o acesso aos serviços da cidade, né? São as mulheres que acessam o sistema de saúde. Quem é que vai para a fila de manhã para pegar ficha, para atendimento médico? Quem organiza suas famílias para lidar com a insegurança alimentar,
a partir da crise econômica que nós vivemos, né? Quem organiza as estruturas, inclusive comunitárias, de luta pela regularização fundiária, né, de luta pela questão do transporte, né? Então, são as mulheres, na verdade, que fazem esse entrecruzamento no perímetro urbano e acessam, ainda assim, de forma desigual os serviços. Aí se atravessando sempre, obviamente, questões de raça e classe, né, nessas relações com serviços urbanos ofertados, né? Sem contar a própria condição pela nossa existência e estrutura social, né, de como vivemos e usufruímos dos serviços, por exemplo, transporte. Eu lembro que, inclusive, a gente pincelou um pouco sobre isso, que para nós era uma das características mais singulares da vivência no espaço urbano que diferem homens e mulheres, por exemplo, a utilização das vias públicas. O trajeto entre que uma mulher opta em determinado horário para chegar em determinado ponto não é o mesmo trajeto que um homem opta para chegar em determinado lugar, em determinado ponto, né? Então, de fato, pensar isso é algo que também revela, e eu lembro de um artigo que a gente leu da prefeita de Barcelona, agora me fugiu o nome, né? Era uma provocação que iniciava exatamente por aí, para exemplificar como a vivência de homens e mulheres do espaço urbano era diferenciada. Sobre a questão da renda que a Célia colocou, ela é estratégica. E eu acho que o nosso campo político vê como estratégico há um bom tempo, não é à toa que o Minha Casa Minha Vida sai no nome da mulher, né, que o Bolsa Família sai no nome da mulher, né, e porque quem organiza a estrutura social, na verdade, nesse sentido. E o empobrecimento brasileiro da crise, ele é feminino. Nós tivemos aí no último ano, na Grande Porto Alegre, um crescimento de 280% da pobreza extrema, 74% da pobreza. De fato, né, números sobre pessoas em situação de rua eu não tenho, mas, de fato, nós temos um arcabouço significativo de setores que tiveram sua qualidade de vida recrudescida, né, e o recorte de gênero ele é muito expressivo, porque somos nós que estamos nos espaços mais vulneráveis do acesso ao mercado de trabalho, né? Então, e as mulheres mais jovens e periféricas, isso é ainda mais significativo, porque estão ainda nos espaços mais precários, né? São as terceirizadas de limpeza, trabalhadoras atendentes de shoppings, né, supermercados, enfim, né? Um ramo que tem uma mobilidade extremamente grande e um setor que já vinha desde a crise econômica de 2016, do golpe, já vinha sentindo isso muito significativamente, né? Eu apresentei agora, junto com a bancada da renda básica, nacionalmente, um projeto aqui em Porto Alegre sobre renda básica, porque eu tenho pleno acordo contigo, Célia. Só debater renda emergencial é insuficiente, ainda que necessário, né, para o momento que a gente vive, mas insuficiente do ponto de vista estrutural. Inclusive, tem feito várias provocações na Câmara, né, que essa é uma defesa que no mundo os setores liberais, inclusive, fazem, né, e aqui nós não conseguimos destravar, não é por ranço ideológico, né, eu tento usar esse argumento para mostrar que não é por ranço ideológico, né, é pior, é por uma visão perversa, mas talvez colonial, né, das elites brasileiras, né, que querem levar à míngua o trabalhador. Ficou sem som, Laura. Ficou sem som? Vocês não estão me ouvindo? Não? Eu escuto normal. Eu estou ouvindo, sim. Eu escuto normal. Ah, tá. Acho que é aí, Só tu, Misa, que ficou sem som. Então, enfim, então, assim, essa elite brasileira que tem um olhar, né, que, inclusive, é maléfica a si próprio, né, de pensar como lidar com o período que nós vivenciamos, né. Quando a gente pensou ali na seleção, ali no convite das autoras, para nós ali tinha algumas questões que eram muito interessantes e que a gente não sabia muito bem como abordar, mas eu acho que ficaram bem interessantes. Assim, não vou comentar o conteúdo dos artigos, porque eu quero que vocês que estão nos assistindo comprem o livro. Mas eu acho que tem algumas questões super interessantes. Por exemplo, a professora Rosa Chiesa, que é da Faculdade de Economia da URGS, ela trouxe um debate muito interessante, né, sobre questão de gênero com recorte econômico, né, ela ainda tentou desafiar, fazer algo mais complexo, a gente, né, foi dialogando ali com ela sobre a questão tributária, com a questão de gênero, né, vamos
e modulando, eu acho que saiu algo bastante interessante, né? A professora Anaís da UFSC, falei certo, Maria? UFSC, né, Anaís? Né, o tema da segurança pública, né? Então, nós temos ali um conjunto de, 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 de artigos, assim, bem instigantes. Agora, é isso, assim, para mim a questão, eu sempre digo para o pessoal, que eu tive a compreensão da importância da organização das mulheres quando eu compreendi que tudo, na verdade, que se movimenta é organizado pelas mulheres. Mas na hora de decidir, na hora de protagonizar, na hora de fato, disputar o poder central, o compartilhamento do poder central, nós somos escanteadas e isso vai indo nas proporções conforme os recortes que nós vamos traçando a partir de então, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente ter esse olhar interseccional e transversal da nossa agenda. Não, muito bom, Laura. Quer comentar um pouquinho, Mari, sobre isso também? Temos várias conhecidas aqui nos acompanhando nesta live hoje da Rede da Resistência. Quero mandar um abraço aqui para a nossa presidenta do PT de Porto Alegre, a Maria Celeste. Aqui também conosco a Karen Lozzi, que coordena o projeto o Ri4She, né, no Rio Grande do Sul. E acho que são iniciativas bem importantes, como o Ri4She, também de compartilhar um pouco desta responsabilidade, os homens, né, em relação à igualdade de gênero, né, eles fazerem a sua parte, a sua reflexão, e se reposicionarem também, reconhecendo a grande e profunda desigualdade que nós vivemos hoje no mundo, né. Fala um pouquinho aí, Mari. Não, então, dizer que eu tenho acordo, assim, com todas as questões que foram colocadas, achei muito interessante, anotei bastante questões aqui, né? E aí eu fiquei pensando o quanto que se as mulheres negras elas fossem ouvidas, né? E começando lá pela Maria Conceição, né? A gente estaria numa situação muito melhor, assim, porque todas essas questões que nós temos como urgência já são defendidas há um bom tempo por mulheres negras, né? Mulheres negras que sofrem o racismo e o machismo diariamente, assim. E aí fiquei pensando, né, por exemplo, o quanto que é importante políticas públicas transversais e quanto tempo a gente já não fala sobre isso, sobre interseccionalidade, né? Agora, eu acho que está muito nítido, assim, né, como que casa, estar em lar, em casa, nem sempre é sinônimo de segurança, né? E o quanto que o governo ele não sabe tratar disso, porque acha que é somente uma mulher ligar, né? Só uma questão de ouvidoria. Muitas mulheres não têm nem como ligar, não tem aparelho eletrônico, sabe? Parece que não se tem a compreensão do nível de desigualdades que a gente tem nesse país, assim, né? Mas para além dessas medidas, assim, que foram colocadas, que obviamente são fundamentais, assim, né? O quanto que o projeto que nós defendemos há anos e que nós estamos tentando lutar há anos para ser implementado, enfim, que estamos construindo aí em todos os lugares, né? É um projeto que é presente, passado e futuro, é aquela coisa que mulheres negras intelectuais falam, né? Que a gente vive o presente, mas a gente também vive o passado e o futuro. E esses três tempos, eles passam o tempo todo se intercruzando, né? Mas eu acho que é um pouco disso mesmo que eu queria colocar. Infelizmente, no Brasil, a gente teve nessa última semana, né, a votação e aprovação da PEC 186, que era uma PEC fiscal. Então, enquanto a gente vê que mesmo em países, assim, desenvolvidos ali como o Reino Unido, né, os próprios Estados Unidos, países capitalistas, países que já estavam, assim, com o neoliberalismo bem aprofundado, pensa alternativas nesse momento frente à pandemia, alternativas de uma espécie de retorno ao estado de bem-estar social, com alguns programas, né, de proteção social. No Brasil, há um total retrocesso mesmo, desmonte absoluto do Estado brasileiro, né, nenhuma ação efetiva de proteção social. Então, esse tema da renda, ele é realmente urgente, estratégico e talvez estruturante para o nosso futuro, né, para que a gente tenha uma possibilidade, uma expectativa de vida, né, nós enquanto população, enquanto coletividade. Então, o Brasil fez uma opção, a partir do seu governo e da correlação de forças que hoje temos no Congresso Nacional, de acabar de vez com o Estado brasileiro, que já vinha sendo desmontado desde o golpe de 16 aí,
com a retirada da presidenta Dilma do poder. Então, a gente fica um pouco até chocado de ver que, em troca de uma chantagem que o governo fez, em troca de um auxílio de R$ 250 por 4 meses, tirar o financiamento estruturante histórico da saúde, da educação, da segurança pública, né, da assistência social, e achar que dá 4 meses de R$ 250, que não dá nem para comprar umas cesta básica em botijão de gás no mês, que isso vai resolver, né? Então, eu acho que o nosso cenário é o cenário mais adverso mesmo, que não é só no contexto do capitalismo, nós estamos dentro de um contexto de capitalismo, um país que optou pelo ultraliberalismo e com marcas neofascistas, né, e misóginas. Me parece até que intencionalmente quer mesmo que seja exterminada uma parcela da população, né? Me parece que isso facilita, do ponto de vista do pensamento, né, o seu objetivo, sendo que a retirada de uma parcela da população. Aqueles que pesam, entre aspas, para o Estado, me parece que precisam ser retirados. Então, deixa lá, né, que a pandemia dê conta disso, que o vírus tome conta, que não tenha leito de UTI, que não tenha, enfim, vacinas, né, que é o principal elemento. Então, acho que pensar a cidade, né, e a cidade do curto e do médio prazo para nós, e pensar a partir dessa perspectiva das mulheres, é pensar, eu acho que um outro Estado mesmo, né, um Estado que tem uma responsabilidade social, que tem esse compromisso com justiça. E eu queria, professora Célia, que a senhora comentasse um pouco, me parece que no último período, na última semana, meio a essa questão da PEC, né, todo esse desmonte, teve aquilo que nós chamamos do efeito Lula, e teve esta fala do Lula que deu, parece que um sopro, né, de esperança. O que pode significar, né, esse reposicionamento de Luiz Inácio Lula da Silva hoje no cenário nacional frente a este cenário tão difícil que nós falamos aqui, especialmente para as mulheres? O que é esse reposicionar de Lula para as mulheres no Brasil? Fazer que nem a Laura. Eu não vou falar muito, porque eu passei o dia escrevendo um artigo sobre isso, que vai sair no Sul 21 amanhã. A volta do Lula. Mas, brincadeira, é verdade, eu escrevi, mas está ainda em andamento, até amanhã eu acabo. Mas eu acho que a volta do Lula é absolutamente fundamental, foi absolutamente fundamental, e mostrou muita coisa a volta do Lula. Primeiro de tudo, que nós da esquerda, não, e centro-esquerda, não tínhamos construído, na ausência do Lula, ninguém que tivesse porte para enfrentar Bolsonaro. No que pese, por exemplo, antes de entrar aqui, eu estava assistindo uma live do Haddad, que o Tarso estava fazendo. O Haddad é excelente, a gente fica assim babando vendo ele. Mas ele não tem ele não é o homus político, ele não tem a força popular, do líder popular que o Lula teve. Então, primeiro, eu acho que isso é muito importante. Segundo, eu gostaria de dizer uma coisa antes, sobre o que tu estava falando do neoliberalismo, que necessita matar. Eu acho que o neoliberalismo não é nem o neoliberalismo, é a crise do neoliberalismo que nós estamos vivendo. E eu acho que tem que ficar bem claro que toda a crítica da grande mídia ao Bolsonaro é porque o governo dele não conseguiu pôr em prática o projeto neoliberalismo de destruição do Estado. Foi incapaz de fazer isso. Foi incapaz de vender a Petrobras, foi incapaz de vender o Banco do Brasil até agora, foi incapaz de acabar com o SUS. A crítica não é porque o Bolsonaro. A crítica, o ódio que algumas organizações de televisão ou de jornal têm ao Bolsonaro é porque ele é incompetente para fazer aquilo pelo qual ele foi votado. Foi para fazer uma grande reforma neoliberal, elitista, fechada. Então, acho que isso aí é uma coisa que tem que ficar bem claro. Não nos iludamos com as críticas.
Quanto ao Lula, eu achei que o Lula ele reorganizou a política brasileira falando 2 horas. Ou seja, reorganizou em todas as... É isso que eu estou escrevendo, em todos os lados. Primeiro de tudo, que em 2 horas ele colocou um projeto de governo, um projeto de política, colocou o Bolsonaro como antagônico a ele e deixou bem claro que ser antagônico, que ser adversário, que ser contra não tem nada a ver com extremismos. Extremismo é outra coisa. Até eu não sou contra alguns momentos, nós temos de chegar em alguns momentos extremos, mas não é a ideia que contra um extremismo de direita enlouquecido, vem um extremismo de esquerda enlouquecido, caiu por terra aquele dia. E, na verdade, a sensação que se tem é que as pessoas ficaram, que a direita, a centro-direita, o centrão, eles ficaram sem tapete, puxaram o tapete deles. Eu acho que, inclusive, a vacinação pode melhorar. O Bolsonaro apareceu de máscara um dia depois, que foi patético, entende? Mas colocou um globo na mesa dele das lives. Colocou um globo. Quer dizer, é de uma... O que o Lula disse várias vezes, que ele achava que a Terra era plana. Então, eu acho, por outro lado, eu quero primeiro ter a certeza que vão deixar o Lula livre. Eu não tenho essa certeza ainda. Agora, eu acho que é impressionante, ele recolocou a política, ou seja, esse Estado fascistoide que nós temos aí, esse governo, ele teve de se colocar politicamente e deixou sem pai nem mãe este bando de gente de direita que se achava alternativa ao Bolsonaro, como o Luciano Huck, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Dória. Esses caras foram jogados a favor do Bolsonaro. Eles perderam espaço, porque o espaço de oposição deles, agora eles só podem ser a favor do Bolsonaro. Então, eu acho que foi muito importante, acho que recolocou a política no Brasil. Eu achei o discurso do Lula foi muito feliz. O Lula é um grande político, ele conseguiu falar para todo mundo. O Lula, quando falou que ficou com pena do Exército, porque o general chegou no desfile da Semana da Pátria, sentado em um jipe com o banco rasgado, eu estava sozinha em casa, eu me levantei e bati palma. Porque foi de uma ironia, foi de um brilhantismo aquilo. Então, eu acho que realmente a presença, eu não esperava que a presença do Lula fosse tão importante assim. Eu fui lá em Muito Curitiba. Bom. Né? Muito bom. Fui lá em Curitiba. Quando ele disse as pessoas foram a Curitiba, eu digo, eu fui lá na frente. Todas nós fomos a Curitiba. Agora, eu acho que a presença... Ele é um político de alto coturno, ele é realmente um grande político, ele é um grande líder, ele é um grande estadista. Eu fiquei muito impressionada, que às vezes ele perdeu tanto tempo, uma pessoa que ficou 550 dias na prisão, uma pessoa que tem 76 anos, 74, não sei quantos, mas uma pessoa com isso, assim, esse homem tem esse poder de mexer em tudo, entende? Eu acho que o Lula é uma esperança. Valeu a espera. Valeu a espera. Mas nós vamos finalizando a nossa live, então, muito obrigada, professora Célia. Laura, quer dar o tchauzinho? Mari? Não, só agradecer todo mundo, agradecer o convite aqui e dizer que nós estamos vendendo o livro no valor promocional. Aproveitar, né? Fazer o tá certo, faz o comercial. No site da Editora Zuc, ali a Mari, ali, pré-venda. Vocês podem achar ali no @MariFélix, Mariana Félix. Como é que é o teu @, Mari? Eu, Mariana Félix. Eu, Mariana Félix, ou no @Laura direito. Não fazer o endereço errado. Vocês vão poder achar o link da @Editora Zuc, né? E vocês vão poder ali adquirir o livro
no valor promocional. Estamos bastante contentes e acho que será aí nesse período trevoso que vivemos uma leitura instigante aí para pensar, né? Acho que a Célia está correta quando ela fala do sopro de esperança, que é a fala do Lula, mas a gente sabe que o nosso primeiro desafio é restabelecer a humanidade, né, nas nossas relações políticas e sociais. Mas depois disso a gente tem um grande caminho aí a debater o modelo de democracia que seja inclusivo, né, justo e enfim, que combata aí as desigualdades de raça, gênero, né, e social. É um grande desafio que nós temos no país. Então, queria agradecer. Mari? Também só agradecer a live, o espaço, né, e todo mundo também que nos ouviu. Dizer que o nosso livro já está sendo muito bem aceito, estamos vendendo bem, mas precisamos continuar, então adquira o nosso livro. E a Laura já deu todas as informações onde vocês podem encontrar, e qualquer dúvida vocês podem falar com a gente também. Vamos continuar aí na campanha. Obrigada. Eu li PDF, mas comprarei o livro. Professora Célia, então... Eu queria agradecer, é um imenso prazer sempre estar com vocês. Quantas vezes a gente teve pessoalmente, nas últimas décadas, juntas, lutando, e eu estou sempre aí, sempre às ordens, enquanto me sobrarem forças, eu estou aí. Gente, muito obrigado, e a próxima vez vai estar a Laura e seu bebê. É sua bebê ou seu bebê? É o Pedrinho, a próxima Pedrinho. Laura e o Pedrinho. Daqui umas 2 semanas ele já está por aí. Já. 2? Nossa! Então, tá aqui, estamos nos despedindo por um período aqui. Um beijo, gente. Tchau. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam nessa rede da resistência, nesse debate aqui, pensar a cidade a partir da perspectiva das mulheres. E nós teremos outros encontros, né? E a gente vai construindo aqui essas redes de solidariedade, essa rede aqui de muito diálogo e de resistência a partir também das nossas mulheres. Muito obrigada, professora Célia, Laura, Mariana, e cada um e cada uma que nos acompanharam. E um agradecimento muito especial ao deputado Paulo Pimenta, que abre as suas redes, né, para esse diálogo aqui, para a participação e protagonismo das mulheres. Valeu, Pimenta, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.